Olá pessoal, mais uma vez para falar um pouquinho sobre a prova de língua portuguesa da ESA. Hoje em linhas gerais, não vamos entrar em conteúdo não. Uma análise da prova, como ela é feita, como ela é pensada, como ela tem acontecido ao longo desses anos. 1, 2, 3, 4, 5! E aproveito para chamar você para dar aquele like e também se inscrever no nosso canal para receber as novidades. Afinal de contas, Papiro está aí para ser seu parceiro na sua aprovação. Bom, pessoal, falar da prova de língua portuguesa da ESA. Bom, como eu disse para vocês, eu tenho trabalhado com a prova da ESA já há 20 anos, né? A prova de língua portuguesa, ela não mudou muito. Teve mudanças, sim, mas nada estrutural, como a gente já viu em outros conteúdos. Então, a gente sempre espera uma prova, primeira coisa, conteudista. Gente, e não veja isso como nada pejorativo, né? O Exército pensa que um candidato, para entrar para as fileiras militares, ele tem que dominar a língua que ele fala, com que ele escreve, a língua com a qual ele se faz. Gente, então, para adiantar esse processo, para que lá dentro não tenha que se perder tempo do aluno desgastando-se e desdobrando em tempo para fazer esses ajustes, então a prova ela é conteudista. Então o sujeito praticamente tem que chegar lá sabendo usar as ferramentas tanto da língua falada quanto da língua escrita. A língua falada porque ele vai dar uma série de instruções, né? Ele vai se comunicar com os seus superiores, mas também com os seus subordinados. E o mais sério, o sargento, ele é sargenteante de seção, então ele tem que dominar a língua portuguesa padrão. Então a prova da ESA ela já vai antecipando esse processo para que lá na frente não se tenha problemas, beleza? Bom, quando a gente pensa em prova de língua portuguesa da ESA, a gente vai lembrar que além da questão do conteúdo, que você tem que saber, e saber de verdade, porque as questões são muito simples, mas o conteúdo tem que ser assimilado. Temos também a questão da interpretação. As questões de interpretação da prova da ESA são muito tranquilas. Ô professor, mas que julgamento, que critério que o senhor usa para julgar que as questões da ESA são tranquilas? Até, me desculpe, mas eu vejo muita resolução que coloca chifre na cabeça de cavalo, põe problema onde não tem. Eles levam em consideração o nível de escolaridade, né, de quem está entrando para o curso de sargento das armas. Lembrando que esse aluno lá vai sair depois graduado, né? Ele será um tecnólogo. Então, esse subsídio para a interpretação, ele também não precisa ser nada complexo, mas ele precisa do mínimo. Então, não são complicadas as questões. A gente vê que geralmente muitas delas é o famoso copia e cola. A questão está lá, pediu, você vai no texto e você encontra a resposta. Então, são bem claras, são bem nítidas. Claro, já tivemos uns casos de anulação de questão? Sim, é passivo de acontecer, né? Às vezes, sempre alguém vê alguma coisa que a banca não viu. Isso não é incompetência da banca. Eu já participei de bancas, tanto civis quanto militares, e a gente sabe que estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Evita-se. E nenhuma banca faz prova para complicar a vida do aluno, até porque isso volta contra a própria banca, não é verdade? Então, são textos curtos, são textos simples, são questões, apesar de ser chamadas de interpretativas, elas são objetivas. Geralmente as respostas estão no texto. O que é curioso, que muitos nossos alunos até falam, né, quando a gente resolve às vezes a prova da ESA no ano seguinte, o aluno às vezes fez aquela prova, às vezes teve insucesso, ele fala, caramba, como é que eu não vi? Nossa, eu compliquei tanto e era tão simples. Pois é, para provar que eu não estou errado, tá? Quem tem feito a prova ao longo desses anos tem visto isso e pode corroborar o que eu estou falando. Bom, também temos a prova de literatura, né? São aí que variam entre 2 e 3 questões, que também não são questões complexas, mas você também é uma prova conteudista, então você tem que saber as características dos períodos, tá? E características mesmo, porque às vezes eles são peculiares, né? Saber os autores, características dos autores, sabe? Eles vão na cartilha. Então, se você pegar um bom resumo de literatura, você consegue fazer uma boa prova. Só com um bom resumo resolve? Não, precisa que alguém tenha o bizu, alguém passe para você o caminho das pedras. Aí conte conosco, obviamente. Então, para a prova de literatura, é só lembrar, eu preciso saber muito
das figuras de linguagem, dos estilos de época e os autores, tá? Que compõem, então, e as obras, né, que compõem, porque as obras, geralmente, a ESA ela não determina que tipo de obra que é para o candidato ler. Então, a prova é franca, você tem que dominar praticamente todos os conteúdos, tá bom? E eu vou dar aqui um exemplo rapidinho de como são algumas questões da prova da ESA. Veja que são questões bem clean, né? Bem limpas. Veja, enunciados curtos, né? 5 alternativas. Tá? Os distratores realmente eles são bem sérios. Algumas vezes tem questões da ESA que a gente resolve assim em 10 segundos. Quem está estudando resolve só de olhar. Quem está estudando, obviamente, né, gente? Essa questão de fácil e difícil depende do seu capital de estudo, tá bom? E depois, olha, eles gostam muito, né? De questões de acentuação. Toda a prova da ESA tem questão de acentuação. E são questões, assim, descontextualizadas. Elas não usam texto, tá bom? Eles pegam elementos aleatórios e vão montando a prova. Olha, assinale a alternativa em que todas as palavras são consideradas paroxítonas na escrita. E veja bem, essas palavras aqui não estavam num texto. Então você tem que saber a regra e aplicar. Língua portuguesa é isso. Você tem que entender o processo. Decorar gramática também não vai resolver. Você tem que estar com essa matéria contextualizada, tá? Porque ainda que a palavra não seja tirada de um texto, a forma de resolver a questão, ela precisa ser contextualizada. Você precisa saber que matéria que é, quais são, por exemplo, nesse caso aqui, quais são as regras de acentuação, que você precisa saber o que é uma paroxítona. Então você tem que ter uma ideia de tonicidade, uma boa noção de separação de palavras. Às vezes, numa única questão, eles cobram 4, 5 conteúdos. Então, galera, tem que estudar. Falando em estudar, clique no link que está na descrição do vídeo aqui abaixo. Nós temos um material extraordinário e temos experiência para ajudar você a alcançar o seu objetivo. Agradeço você que teve paciência para nos acompanhar até agora. Aguarde, estando aí com o nosso link, com o nosso joinha, você vai receber as novidades e vai poder acompanhar muito mais. Rumo à aprovação, a ESA é para você.